Meus irmãos, é com muita alegria que nós os recebemos nessa manhã de domingo. Como é bom tê-los presentes nesse santuário, como é bom poder cumprimentar também aqueles que nos acompanham à distância, através do rádio ou através da internet. É bom tê-los juntos para esse momento de adoração ao Senhor, no qual falamos com Ele, expressamos nossos desejos, nossas necessidades, mas sobretudo, momento quando nos colocamos diante dele para ouvir a sua voz e conhecer a sua vontade para a nossa vida. Hoje, de forma especial, nossa palavra de parabéns aos professores, pela celebração do Dia do Professor, desse dia 15 de outubro. A todos vocês, professores, nossa palavra de parabéns e nossa gratidão. Temos, todos nós, dívidas imensas para com os nossos professores. Particularmente tenho o privilégio de ter aqui na Capunga a presença de vários dos meus professores de seminário, que são membros dessa igreja, e eu tenho o privilégio de tê-los por perto ainda, mesmo depois de tantos anos da conclusão do meu curso no seminário. Como é bom ter a sua presença por perto e continuar aprendendo com vocês e aprendendo de vocês. Mas a todos os professores, portanto, nossos parabéns nesse dia especial. Quero agora fazer algumas breves comunicações à igreja quanto às nossas atividades. A primeira delas é que hoje nós não teremos a Assembleia Ordinária da Igreja, mas ela acontecerá de hoje a 8, no próximo dia 23. Lembrando que nesta Assembleia nós temos a eleição da nova diretoria da Igreja para o ano de 2017. Portanto, é importante a presença e a participação de todos os irmãos. Na próxima quarta-feira, após o culto de oração, teremos reunião do Conselho Administrativo da Igreja. Entre outros assuntos, trataremos das indicações para as diversas comissões e departamentos da Igreja. Portanto, é importante que os membros do Conselho estejam presentes. São membros do Conselho Administrativo da Igreja a diretoria, a equipe ministerial, todos os presidentes das diversas organizações, os órgãos e setores da igreja, além de alguns membros eleitos diretamente para o conselho. Portanto, os conselheiros sintam-se convocados para o encontro da próxima quarta-feira, após o culto de oração. Queremos lembrar que após este culto, todos os membros do grupo Somos Um tem um brevíssimo encontro aqui mesmo no santuário, aqui ao lado do órgão. A irmã Glaucília tem um comunicado importante a fazer, mas todos os membros do grupo Somos Um permaneçam ao término do culto para esta importante comunicação. Queremos dar as boas-vindas ao pastor Roberto Santos e ao seminarista Herbert Cordeiro. Eles passaram a semana ali em Guarapari, no Espírito Santo, participando do Congresso Multiplique, promovido pela Junta de Missões Nacionais. Nós lhes damos as boas-vindas, sabemos que vocês têm muito a nos transmitir e a compartilhar daquilo que foi o congresso ali, e certamente teremos oportunidades para ouvir algo a respeito daquilo que os irmãos viram e ouviram ali neste importante evento promovido pela Junta de Missões Nacionais. Quero lembrar também que após o culto noturno haverá um encontro com toda a equipe do Ministério de Família. Então, se você é da equipe do Ministério de Família, após este culto, permaneça para uma importante reunião sobre o encontro anual de casais. Por falar em encontro anual de casais, aqui vai um aviso importante. Restam ainda 3 vagas para o encontro. Portanto, se você não fez sua inscrição, procure hoje. Estamos prorrogando o prazo de inscrição até hoje. Procure ainda hoje os irmãos Moisés e Luciene para maiores informações, maiores detalhes e, se possível, para fazer sua inscrição. Espero ter a sua participação neste encontro, que acontecerá nos dias 3 a 6 de novembro, ali na Paraíba, tendo como preletor o pastor Sócrates Oliveira, acompanhado de sua esposa, a irmã Lúcia Cerqueira, eles que falarão no encontro. Pastor Sócrates, para quem não sabe, é o diretor executivo da Convenção Batista Brasileira e nos dará a alegria de sua participação em nosso encontro anual de casais. Quero aproveitar também para informar aos irmãos líderes de pequenos grupos, e o boletim traz mais detalhes sobre isso, que haverá um importante encontro amanhã à noite. Líderes de pequenos grupos, participação do pastor da igreja também. Estaremos juntos amanhã à noite para este encontro, e o boletim traz maiores informações. Queremos lembrar então agora aos pais de crianças e pré-adolescentes. Há 2 eventos nos próximos dias para os quais devemos estar atentos.
O primeiro deles acontece no dia 28 de outubro, uma sexta-feira, o chamado Acampa Dentro, um acampamento que acontece aqui na igreja, começando na sexta-feira, e esse é para crianças de 6 a 12 anos, portanto, os pais ou avós de crianças de 6 a 12 anos providenciem já a inscrição e planejem a participação da criança dia 28 de outubro aqui na igreja. O outro encontro acontece em novembro e é para pré-adolescentes, 9 a 13 anos. Se você tem filho, neto, sobrinho nessa idade, de 9 a 13 anos, aí acontece o acampamento de pré-adolescentes ou de juniores, ali em Capungópolis, 25 a 27 de novembro. Portanto, estejam atentos aí para essas duas datas e providenciem o quanto antes sua inscrição para este acampamento. Estamos já começando a antever algumas coisas para 2017, eleição de diretoria, estamos planejando, já montando o acampamento para o período do carnaval, e nos próximos dias chegará também o nosso pão diário personalizado, livro de meditações com capa personalizada da Capunga, está muito bonito, e os irmãos poderão adquirir, vamos dar maiores informações sobre isso. Podem, inclusive, adquirir com antecedência, já fazer a sua encomenda e garantirá os primeiros. Até porque no ano passado não foi suficiente para todo mundo que quis. Muita gente procurou e não encontrou mais. Então, eu sugiro que o irmão se apresse, nós daremos maiores informações sobre a compra antecipada do pão diário. Esse ano, mais uma vez, a RBC incluiu a participação do pastor da Capunga também nos devocionais escritos para o Pão Diário de 2017. No próximo final de semana, de quinta a sábado, o pastor da igreja, também o pastor Ronaldo Robson, também a irmã Verônica e também a professora Betânia, estaremos em Garanhuns participando de um curso de atualização ministerial voltado para obreiros daquela região, promovido pelo Seminário do Norte. Iremos na quinta-feira, retornando no sábado, pedimos aos irmãos que orem por esse projeto, por esse trabalho promovido pelo seminário, voltado para capacitação de pastores da região agreste do nosso estado. São essas comunicações que temos a fazer aos irmãos. Só mais uma importante: com o horário de verão, nós somos sempre forçados a aceitar um novo horário de veiculação do logo de manhã. Este ano nós precisamos voltar a negociar mais uma vez com a TV para que o programa não fosse para 6 da manhã, mas o programa será exibido a partir das 6h35, a partir de amanhã, portanto, com o novo horário. A partir de amanhã, logo de manhã, começa às 6h35 da manhã, o boletim já traz um aviso quanto a isso. Ajudem na divulgação, lembrando que o programa compartilhado pela internet pode ser assistido a qualquer hora, então há sempre essa alternativa para todos os irmãos. Nesse momento, nós vamos nos preparar em atitude de oração para cultuar ao Senhor.
Convido a igreja a ficar de pé para a leitura do introito bíblico, extraído do primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, verso 23 e verso 24. Leiamos: Cantai ao Senhor em toda a terra, proclamai de dia em dia a sua salvação, publicai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Amém. Hino 66, na do culto cristão. Cantarei ao meu Salvador. Amen.
Oremos. Senhor, nós estamos aqui para cantar e para louvar o teu santo nome. Mas se nesta manhã, Senhor, falta essa paz, falta essa plena paz e alegria em alguma vida, em alguma família, tanto daquelas que aqui se encontram como aquelas que nos acompanham à distância, que o teu Espírito, Senhor, esteja completando essa paz e essa alegria nos seus corações. Que a tua esperança, a tua palavra, Senhor, possa operar maravilhosamente nesta manhã. Nós queremos te prestar culto como igreja, Senhor, em nome de Jesus, com alegria, mas na certeza absoluta que o Senhor está presente neste lugar e que o Senhor também estará presente em todo lugar daqueles que te buscam de todo o coração. Abençoa-nos e ajuda-nos nesta manhã, que possamos entregar o melhor para o Senhor, possamos abrir a nossa vida e receber também do Senhor, porque o que vem do Senhor é o melhor para nossas vidas. Assim nós oramos como tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Salvador, nos
Nós nos alegramos também nesse instante com todos os nossos irmãos, amigos e familiares de pessoas da nossa igreja que nos visitam nesta manhã. Dizer da nossa alegria de tê-los conosco mais uma vez. E nesse momento nós queremos conhecê-los. Eu pediria por gentileza que todos aqueles que nos visitam possam se colocar em pé para que a nossa igreja possa identificá-los. Todos os nossos irmãos, amigos e visitantes que nos visitam, fiquem em pé, por favor. Temos aqui na galeria do meu lado direito, aqui também do meu lado esquerdo, várias pessoas que nos visitam. Vocês nos deixam muito alegres com a presença de todos. Vocês receberão da equipe de recepção da nossa igreja um cartão semelhante a esse. Nesse cartão há uma parte que é destacável, onde vocês estarão preenchendo seus dados e deixando conosco logo mais ao final do culto. Nós ficamos alegres se assim vocês puderem fazer, porque queremos também retornar o contato com vocês. E o irmão da nossa igreja chegará também próximo onde vocês estão, dará aquele aperto de mão e aquele abraço, uma forma de nós externarmos a nossa alegria de tê-los aqui. Os irmãos podem sentar e desejamos as mais ricas bênçãos sobre a vida de cada um de vocês. Ainda nesse espírito de gratidão, nós queremos convidar o nosso irmão Saulo de Tasso. Ele terá uma palavra, ele dirá a que se trata essa palavra nesse momento. Eu venho aqui em nome do coro masculino de Israel parabenizar o pastor Ney Ladeia pelo transcurso do 10º aniversário do seu ministério aqui à frente, e nós nos orgulhamos de tê-lo como nosso pastor, e como também nossa alegria imensa em poder integrar esse ministério e estar aqui auxiliando com esse coro no Ministério do Culto. E para registrar esse momento, nós convidamos o nosso irmão Hinaldo, que é presidente do coro, para passar as mãos do pastor, uma simples lembrança, mas que há de marcar esse momento de gratidão pelo transcurso do 10º aniversário do pastor Ney Ladeia no ministério dessa igreja. Queremos dizer ao pastor Ney que ele fique tranquilo, porque não haverá outras surpresas. Mas aí, como o nosso irmão Saulo, juntamente com o coro masculino, nos pediu esse espaço, então nós não poderíamos deixar de ceder. Nesse instante teremos o nosso momento de gratidão e o pastor Benevando Farias estará conduzindo esse instante. A gente só não pode... até podemos dar margem, 10 anos, 10 dias, 10 anos, pastor? Então fica aberto aí para os irmãos agradecerem a Deus pelos 10 anos de pastorado do pastor Ney aqui na nossa igreja. E eu convido o nosso pastor Ney Ladeia, para receber os aniversariantes da semana, hoje com a presença da irmã Eliana Ataíde, receberão os aniversariantes desta semana. Então, se você aniversaria de hoje até sexta, vem aqui à frente e receberá da nossa igreja um abraço e um cartão, se há certeza que estaremos orando por sua vida. Se você nos visita e o seu aniversário também acontece de hoje até sábado, de igual modo, pode vir aqui à frente. E dentre os aniversariantes dessa semana, destaco a irmã Vera Lúcia, que hoje completa 70 anos, pediu para... Então, sintam-se todos os demais reconhecidos a nossa gratidão por sua vida. Se você também faz aniversário de casamento, pode vir aqui à frente, oraremos por você, pela sua família. Desde, acredito, há 2 anos, o pastor Grellert esteve conosco aqui falando, e ele deixou-nos uma palavra: resiliência. Em todas as mensagens dele, ele falava sobre resiliência. Resiliência é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações diversas.
uma definição resumida da palavra resiliência. E pensando na resiliência, no contexto da prática pedagógica, um estudo com professoras das escolas públicas da cidade do Recife, a irmã Enivalda Rezende concluiu seu curso de doutorado e agradece a Deus por essa vitória. E a banca que avaliou recomenda a publicação dessa tese pela importância e relevância do assunto e também a qualidade da pesquisa. E agradece também a Deus por ter sido aprovado no programa de doutorado da UFPE, o irmão Wagner Martins. Ele cursará o doutorado em Ciências Políticas da UFPE. Então, estamos agradecendo a Deus aí por essas vitórias. E eu gostaria agora de que todos os professores ficassem de pé. Professores na área secular, na área eclesiástica. Você é professor da EBD, fique de pé. Você é professor das escolas, das universidades, das faculdades, fique de pé. Se você é professor particular também, fique de pé. Nós agradecemos pela sua vida, pelo seu trabalho. Durante esse final de semana, muitas frases foram faladas de professor é que cria todas as demais profissões. Então, tenhamos consciência disso, que a partir de nós, as demais profissões são criadas. Nós ensinamos os demais profissionais. Saibam do valor que vocês têm, da responsabilidade que têm de formar crianças. Teve uma imagem que eu mostrei no curso que dou, que é uma professora chega na sala, vai para o quadro e desenha um quadrado, na cena seguinte uma janela, e na última cena a janela está aberta para o futuro. Então, professores, vocês abrem janelas para o futuro. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a cada professor e futuros professores. Vamos convidar a irmã Marise e o irmão Carlos Spakov para vir aqui à frente e receber uma lembrança, um presente representando cada um de vocês, pelo trabalho que vocês fazem aqui na nossa igreja. Bom, na ausência do irmão Carlos Spakov, eu convido a irmã Ângela Granja, uma mulher, mas para receber, representando cada professor da nossa EBD, da Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo. E que nós que estamos sentados, ou nós que ficamos, vocês que ficaram sentados, sejamos alunos dessa escola. E que também, de alunos, possamos ensinar a novas pessoas. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque nós podemos falar contigo, colocar diante de ti a nossa necessidade. Mais importante é que nós podemos colocar diante de ti a nossa gratidão, reconhecendo a ti como doador de todas as nossa vida, de tudo aquilo que conseguimos vem de ti. E reconhecendo isso, Senhor, nós te agradecemos pela vida dos aniversariantes, por mais um ano que se inicia em suas vidas, pela vida dos professores, pessoas que colocaste em nossas vidas para nos ensinar, nos mostrar o futuro, nos abrir horizontes. Nós te agradecemos também pela vida da irmã Enivalda, pela conclusão do curso, pela vida do irmão Wagner Martins, pelo ingresso no curso de doutorado, que eles sejam usados por ti, onde tu quiseres que eles estejam, que eles possam testemunhar dessa gratidão, da direção e dos cuidados que tem tido para com eles, que eles possam também ensinar não só conhecimento intelectual, mas espiritual também. Obrigado, ó Pai, pelos professores da EBD aqui na nossa igreja, que eles continuem sendo usados por ti,
para ensinar o que vivem a Tua palavra. Continua, Senhor, a falar aos nossos corações em cada parte nesse culto, vendo e recebendo de nós a gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Queremos convidar os irmãos diáconos e diaconisas para tomarem seus lugares aqui à frente. Queremos também lembrar aos irmãos sobre a sua contribuição para o programa logo de manhã. A carta de Paulo aos Romanos, que recebe o título de Hino de Adoração, nós lemos o seguinte, no capítulo 11, versículo de 33 a 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem se fez seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu entoarei, oh
enquanto o irmão Edson se prepara para nos levar a Deus em oração de gratidão ao Senhor, nós vamos ler Mateus capítulo 29, versículo 37 a 40. Diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Oremos. Senhor, te louvamos, Pai, pelas bênçãos concedidas durante toda essa semana, Pai Santo. Te agradecemos, ó Deus, por esses dízimos e ofertas que o teu povo traz à tua casa, Pai. E te pedimos que esses dízimos, ó Deus, sirvam para a proclamação do teu evangelho, aonde quer que esteja o teu povo, Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Peço que a congregação se coloque em pé para a leitura bíblica responsiva à palavra de Deus em Filipenses, capítulo 2, versículos de 13 a 16. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Amém. Pode se assentar. Brilha no meio do teu viver é o hino 488, o hinário para o culto cristão. Cantemos nesse instante. Brilha no meio do teu
Antes da mensagem, permita-me fazer uma referência a outra celebração que ocorre esta semana, além do Dia do Professor, lembrado ontem. Depois de amanhã, dia 18, é Dia do Médico. Então eu quero aproveitar para deixar também a nossa palavra de homenagem aos médicos presentes aqui. Nossa igreja sempre teve diversos médicos. Nos últimos anos tem tido regularmente pelo menos um médico na plataforma, né? Um ou dois, né? Mas sempre temos aí médicos que fazem parte da história de nossa igreja, e não podia ser diferente. Afinal de contas, o primeiro pastor da Capunga, James Leonel Downing, era médico, né? Quando da fundação da igreja. Então, na verdade, nós temos aí um vínculo histórico, e o pastor Francisco está me ajudando, resgatando aqui alguns dados históricos, inclusive o detalhe de que a primeira mulher médica do Brasil, pernambucana, médica batista do Brasil, Amélia Cavalcante de Albuquerque. Eu queria pedir aos médicos que ficassem de pé, os médicos presentes, e quero dizer a vocês que é muito bom tê-los aqui, não só porque nos sentimos mais protegidos, mas, sobretudo, porque temos em nossa igreja contado regularmente com uma característica extraordinária desses servos de Deus, que é a disposição para servir. Eu diria que essa talvez seja a principal marca dos médicos da Capunga. São todos eles, sem exceção, extremamente dispostos a servir. Muito obrigado a vocês, parabéns pelo seu dia, parabéns aos outros médicos capunguenses que não estão presentes aqui por alguma razão, há sempre alguns de plantão, mas a todos vocês, portanto, nossos parabéns, nossa gratidão por sua participação efetiva na vida da igreja, sobretudo na disposição para servir. Aproveito e registro nossas boas-vindas ao casal Abinadab e Mirella, que retornam aí de viagem, estiveram em trabalho missionário voluntário nas Filipinas, ali como médicos, estão de volta. Teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais de sua experiência em outro momento, mas estamos felizes em revê-los. Mas hoje, na verdade, estamos ainda no clima de Dia do Professor. E aí, naturalmente, eu me sinto um pouco mais à vontade, porque de médico eu não tenho nada. De professor, tenho tentado aprender um pouco. Aliás, minha mãe era professora, eu e todos os meus irmãos somos professores, minhas duas filhas inventaram de ser professoras. Eu comecei a pensar sobre maldição hereditária, mas, brincadeira, não existe isso. Não existe isso, nem maldição hereditária, muito menos no ser professor. Ser professor é algo digno, é algo nobre, é algo bonito, é algo que nos orgulha. E talvez por isso o espírito de professor me fez, na preparação para a mensagem desta manhã, ser um pouco mais professoral do que pastoral. Não sei quantos irmãos vão usufruir ou vão vibrar com a mensagem desta manhã, mas eu me diverti muito preparando-a, talvez por esse lado acadêmico de estudioso. Na verdade, o tema de nossa mensagem desta manhã já foi lido por nós agora há pouco, está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, justamente a primeira frase do versículo 16. A última frase que lemos agora juntos, coletivamente, retendo a palavra da vida. Em algumas traduções, preservando a palavra da vida. A mensagem de hoje se enquadra dentro do nosso plano anual e dentro do tema geral de Transformados para Transformar. Temos justamente caminhado ao longo deste ano pelos versículos que lemos agora há pouco de Filipenses 2, a partir do versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo
a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. É assim que ao longo dos meses desse ano temos refletido sobre diferentes detalhes desses versículos antecedentes. Pensamos no modo como Deus opera em nós o querer e o efetuar, falamos sobre o realizar as coisas sem murmurações nem contendas, pensamos muito sobre o ser irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. E então chegamos à reflexão sobre o desafio de sermos astros no mundo. Mas eis que o versículo 16 começa então com esta expressão que é a ênfase desse mês de outubro para nós: retendo a palavra da vida. No primeiro momento poderíamos entender que essa frase, esta oração, seria apenas uma oração coordenada, em que nós teríamos mais um detalhe a respeito daquilo que já foi mencionado nos versículos anteriores. Então, aditivamente, além das coisas já propostas, Paulo estaria propondo também que fôssemos cuidadosos em reter a palavra da vida. No entanto, acredito ser mais razoável supor que nós temos aqui uma oração subordinada, no caso uma oração subordinada adverbial, que poderia trazer a ideia de modo, ou seja, de que maneira nós podemos ser astros no mundo, retendo a palavra da vida, ou talvez mais apropriadamente a ideia condicional. Para sermos astros no mundo e para resplandecermos como astros no mundo, para sermos irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis, será indispensável que retenhamos a palavra da vida. Parece ser mais razoável pensar isto. Detendo-nos então na palavra, no gerúndio com o qual se inicia esta oração, vamos descobrir que Paulo diz muito através da palavra escolhida por ele aí. Retendo é uma forma do verbo epeko. E aqui a construção desse verbo é interessante. Nós temos, como sempre acontece, ou com muita frequência acontece na língua grega, uma construção prefixal, em que nós temos o verbo eko, que é o verbo ter, muito comum, muito utilizado nas Escrituras, no Novo Testamento especialmente, antecedido do prefixo, que é na verdade a preposição epi, sobre. Também uma preposição que nos é familiar, porque é utilizada na língua portuguesa. Epeko poderia ser entendido, então, literalmente como segurar com firmeza. Mas um estudo mais minucioso vai mostrar que o uso desta palavra por Paulo tem algumas peculiaridades. Embora a primeira impressão que temos ao ler retendo seja a ideia de segurar com firmeza, o que descobrimos é que Paulo quer dizer mais. E vamos deduzir isto do uso desta palavra, desse verbo, na língua grega praticada na época, sobretudo no grego clássico, mas também no modo como o apóstolo Paulo usa esta palavra, ou emprega outras para trazer ideia semelhante. A verdade é que em outros textos, em que Paulo quer trazer a ideia de segurar alguma coisa, ele não usa este verbo, mas uma outra formação semelhante, que seria kateko, nesse caso, eko, ter, antecedido da preposição katá e não da preposição epi. É o que acontece, por exemplo, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 2, quando ele diz: e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Paulo prefere usar, portanto, um outro verbo. No capítulo 15 da mesma primeira carta aos Coríntios, no versículo 2, mais uma vez nós temos Paulo falando algo semelhante. Ele diz: pelo qual também sois salvos, falando do Evangelho, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão, se o retiverdes. Aqui a ideia, mais uma vez, é de segurar com firmeza, de preservar. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no versículo bastante conhecido, no capítulo 5, versículo 21,
O apóstolo Paulo diz: examinai tudo, retende o bem. Portanto, se Paulo quisesse dizer apenas que devemos reter, segurar com firmeza a palavra da vida, muito provavelmente ele usaria cateco e não epeco, como ele prefere usar aqui. Usaria o verbo que ele normalmente usa em outras situações, quando a ideia é apenas de segurar algo, de reter algo. Nesse caso específico, ele opta por usar uma expressão que aparece poucas vezes na Bíblia, mas para a gente ter uma referência de comparação, Paulo usa essa mesma expressão ao escrever a Tito, no capítulo 1 e no versículo 9. Ali ele diz: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Bem, aparentemente nenhuma diferença, até porque a tradução em português é a mesma, a palavra usada na tradução portuguesa é a mesma, então parece até que temos o mesmo verbo no original. Ao descobrirmos que Paulo, não por acaso, mas muito provavelmente de propósito, escolhe outra forma verbal, nós precisamos investigar um pouco mais. Qual seria a diferença? Aí os estudiosos começam a analisar diferentes e possíveis significados e usos dessa palavra, e é interessante o modo como ele se detém nisso. E sem querer trazer tudo isso para cá, eu queria destacar apenas alguns sentidos que poderiam ser encontrados na palavra escolhida pelo apóstolo Paulo para usar aqui. E a palavra traduzida por retendo é, portanto, cuidadosamente escolhida pelo apóstolo Paulo, porque traz alguns sentidos curiosos. O primeiro sentido, essa palavra traz a ideia de concentrar o foco, de prestar atenção. Querem ver um exemplo disso? Na parábola contada por Jesus em Lucas 14, versículo 7, ele usa a seguinte expressão: e disse aos convidados uma palavra, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes, etc, etc, etc. O verbo que aparece aqui é o verbo epeco, trazendo o sentido de concentrar a atenção, de prestar atenção, de colocar o foco. Entendemos melhor ainda quando vamos para um outro uso dessa palavra, no episódio da cura do coxo à porta formosa do templo, Atos capítulo 3, versículo 5. Pedro e João sobem ao templo para orar, encontram um homem coxo, que, de acordo com o versículo 5, olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Curiosamente, nós não temos aqui o verbo olhar, mas a ideia é de alguém que concentra a sua atenção na expectativa de receber algo. A ideia é de concentrar o foco só naquilo, naquele momento. Nada mais desviaria a atenção daquele coxo, naquele momento nada mais interessava a ele, naquele momento nada do que se passava ao seu redor tinha qualquer importância, toda a sua atenção estava voltada para aqueles homens, em quem ele nutria a esperança de sua cura. Curiosamente é esta a palavra usada aqui. Portanto, embora a tradução retendo esteja correta, a palavra quer dizer mais. A palavra traz a ideia de prioridade. Mais que isso, a palavra traz a ideia de exclusividade. Paulo está querendo dizer que a palavra da vida deve ser o foco de nossa atenção. A palavra da vida precisa ser prioridade em nossas vidas. Não é por acaso que quando o Salmo 1 diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Prioridade, foco, atenção exclusiva, dedicação.
Se voltamos para Josué capítulo 1, versículo 8, quando Deus fala a Josué, ele diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Foco, atenção. Paulo queria lembrar que a palavra da vida precisa ser o objeto de nossa atenção. Mas é curioso, podemos mergulhar um pouco mais no uso do verbo epeko e encontrar algo mais. A palavra também traz consigo o sentido de considerar algo e aplicar. Não é apenas ver alguma coisa, não apenas dedicar atenção exclusiva a algo, mas aplicar isso. Extrair algo que faça diferença no nosso comportamento. Reter a palavra, portanto, tem a ver com extrair da palavra algo que afete as nossas ações. Mais que isso, algo que sirva de base para o nosso comportamento. Uma das preocupações de Jesus ao longo do seu ministério é mostrar como nós precisamos ter a atenção voltada para aquilo que serve de pavimento, de fundamento, de base, de alicerce para o nosso comportamento, aquilo que guardamos dentro de nós. Afinal de contas, a boca fala do que está cheio o coração. E as pessoas têm dificuldade para enxergar isso, porque nós enxergamos as coisas de fora para dentro. Por isso ele chega a dizer em Mateus 15, versículo 1, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. A mesma ideia está presente no versículo 18, quando ele torna isso mais claro e diz, o que sai da boca procede do coração, e isto contamina o homem. Jesus está ensinando ao longo do seu ministério que aquilo que temos dentro de nós servirá de base às nossas ações e ao nosso comportamento. O nosso agir é movido por aquilo que guardamos, preservamos, retemos dentro do nosso coração. Tanto no aspecto positivo quanto no aspecto negativo. O que guardamos no nosso coração nos move a acertar. E por isso a mesma carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Ou na tradução mais objetiva, nisto pensai. Porque as nossas ações refletirão os nossos pensamentos. Negativamente, este coração preenchido de coisas boas é o que nos preserva diante do erro. Por isso, no Salmo 119, versículo 11, tão conhecido de todos nós, o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Reter a palavra da vida, preservar a palavra da vida, não é apenas manter foco, prioridade ou até exclusividade na palavra de Deus, mas é ter esta palavra como base dos nossos pensamentos, por conseguinte das nossas atitudes e consequentemente das nossas ações. Mas o mais interessante ainda está por vir. Existia um uso muito comum desse verbo epeko no grego clássico, que não salta aos olhos numa avaliação e numa análise superficial, mas um estudo mais minucioso apresenta isso. E Paulo vai buscar do grego clássico, com o qual ele estava tão familiarizado, esta expressão de propósito. Epeko também significa segurar para repassar. A imagem aqui é de um garçom, que segura algo para entregar a alguém. Poderíamos até variar um pouco mais e pensar na imagem de um corredor de uma corrida de revezamento, que segura o bastão forte o suficiente para não perdê-lo, mas o libera com a agilidade necessária para que outro possa apanhá-lo. Por incrível que pareça, a palavra traduzida por reter traz consigo, por seu uso na língua grega, o significado de segurar para entregar,
segurar para repassar, transmitir para alguém. Perceba, inclusive, que quando o apóstolo Paulo quer falar de reter alguma coisa, segurar alguma coisa para não deixar que alguém lhe tire, ele curiosamente vai usar um outro verbo da mesma família. Aí ele vai pegar o verbo eco e acrescentar não o prefixo epi, mas o prefixo anti. E o verbo anteco traz o sentido de segurar para que ninguém tire de mim. É assim que aparece na palavra de Deus, quando Paulo quer falar a Tito e fala justamente do segurar para não permitir que ninguém lhe tire. Apeco significa reter, não para mim mesmo, mas segurar para compartilhar, segurar para repartir. Aí vem à tona a ideia de que nós somos feitos despenseiros dos mistérios de Deus, distribuidores da graça de Deus. Fomos convidados não apenas a conhecer o amor de Deus e o seu Evangelho, não apenas a experimentar tudo quanto esse Evangelho nos pode proporcionar, mas a compartilhar e transmitir esse Evangelho aos outros. E aqui convém lembrar que no versículo anterior, o desafio é que resplandeçamos como astros no mundo. E não é coincidência que Paulo fale da palavra da vida, numa clara conexão com a luz que brilha em nós. Não percebe conexão entre luz e vida? Volte ao Gênesis, e Deus estabelece a vida dizendo, haja luz. Caminhe um pouco mais, vá ao primeiro capítulo do Evangelho segundo João, e ali João diz, falando de Jesus, o verbo da vida, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Por muitas vezes nas Escrituras entendemos que luz e vida são referências a Cristo, ao que Cristo faz por nós, ao que Cristo faz em nós. É a palavra da vida, é a palavra do Evangelho em nós, que nos torna capazes de resplandecer como astros no mundo. É quando entendemos que preservar esta palavra é compartilhá-la, que preservar esta palavra é mostrá-la, que preservar esta palavra é transmitir aos outros. Retendo a palavra da vida. Muito mais do que guardando na mente os seus ensinos, conquanto isto seja precioso. Reter a palavra da vida é dar à palavra de Deus toda a atenção. Reter a palavra da vida é aplicar esta palavra em nosso dia a dia. Reter a palavra da vida é transmiti-la aos outros, com as nossas palavras e com as nossas ações, com os nossos ensinamentos e com a nossa vida. Curve sua cabeça. Pai querido, temos o privilégio de conhecer a Tua palavra. Palavra que transforma, palavra que traz esperança, palavra que nos resgata, palavra que nos ensina a viver. Quantas vezes, porém, perdemos a oportunidade de estar apegados a esta palavra, dedicando-lhe a nossa atenção e o nosso tempo. Quantas vezes perdemos a oportunidade de conhecer esta palavra, permitindo que ela se aplique à nossa vida, permitindo que as nossas ações sejam fundamentadas nos princípios, nos valores, nos conceitos encontrados na Tua palavra. Quantas vezes, Pai, deixamos de permitir que esta palavra molde o nosso caráter e determine as nossas ações. Ou quantas vezes, Pai, perdemos a oportunidade de compartilhar a Tua palavra com os outros. Por isso, Pai, o que nós Te pedimos agora é que Tu nos ajudes a reter esta palavra, tendo nossa atenção e nosso foco voltados para ela,
dispostos, Senhor, a conhecê-la muito mais do que mentalmente, tê-la em nosso coração, para que as nossas atitudes e os nossos atos sejam acertados, para que a Tua vontade se realize em nosso viver. Mas faze-nos também, Senhor, capazes de apresentar a Tua palavra ao mundo, com as nossas ações e com aquilo que dizemos, de tal maneira que, mesmo no mundo corrompido e perverso, tão distante da Tua palavra, tão distante dos valores e princípios que apresentas nas Escrituras, mesmo em meio a este mundo, sejamos capazes de resplandecer como astros no mundo, que o mundo conheça a Tua palavra em nós, que o mundo conheça a Tua palavra através de nós, no nome de Jesus, amém. O Mestre nos chama, devemos segui-lo. Seus passos seguros nos dão direção. Cantemos o hino 486, do Hinário para o Culto Cristão. Nosso desejo, irmãos, é que a continuação deste dia seja marcada por esta disposição para um compromisso maior com a palavra de Deus, mas também com um compromisso maior com os outros, aos quais devemos transmitir esta palavra, capaz de trazer esperança, capaz de trazer discernimento, capaz de trazer orientação, algumas vezes capaz de trazer a força necessária. Que Deus a todos abençoe. Eu quero registrar com alegria a presença entre nós também do pastor Ramos André, professora Betânia, mais um grupo de irmãos que estavam viajando à Europa, estão de volta, sejam bem-vindos, é bom revê-los. Também a presença de Beto Carlos Alberto, nosso seminarista ali em Atibaia, no Palavra da Vida, e sempre que pode estar conosco aqui, é sempre bom revê-lo, uma satisfação tê-lo entre nós. Queremos dizer aos irmãos que desejarem almoçar aqui na igreja, haverá o almoço como de costume, e quero aproveitar para fazer um apelo. Estamos nos preparando para receber de 12 a 15 de novembro o Encontro Nacional de Obreiros com Surdos. Será um grande encontro
a Capunga vai sediar este encontro, mas os irmãos são desafiados a apoiar este encontro, a apoiar este evento. Procurem o pastor Benevando, a equipe do Ministério Surdos Capunga, para maiores informações sobre de que maneira o irmão pode tomar parte, mesmo ainda não falando Libras, o irmão pode cooperar com este encontro. Então, veja de que maneira pode apoiar esta programação e esta atividade. Nós vamos ficar de pé neste momento para a bênção. Em seguida, nós nos assentaremos, oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio e em seguida deixaremos esse santuário após a saída dos pastores, lembrando o culto logo mais às 19 horas. Esperamos que a igreja esteja presente para cultuar ao Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.